Fala galera, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Vamos falar um pouquinho sobre trigonometria hoje, tá? Bom, dando sequência àquilo que a gente já estudou, vamos introduzir alguns outros conceitos e aprofundar em outros. Bom, seja um ângulo x de tal forma que o arco correspondente a ele possua uma extremidade em P. Ou seja, eu estou pegando esse ângulo aqui, ó, que eu estou chamando de x, e a extremidade dele vem aqui na minha circunferência, que é P. Unindo o ponto O, que é a origem da circunferência, ao ponto P, nós temos o arco de circunferência OP. Certo? Repare aqui que eu marquei duas projeções também. A projeção de P em Y e chamei de P1, e a projeção de P em X e chamei de P2. Projetando o ponto P nos eixos vertical e horizontal, obtemos respectivamente P1 e P2, como eu já havia falado ali em cima. Essa figura ela é um recorte da figura acima, tá? Vamos considerar então o triângulo retângulo OP2P, que é esse triângulo aqui, ó. Ele é retângulo em P2, tá? Sobre o ângulo x, nós podemos afirmar o seguinte, que o seno do ângulo x é dado por cateto oposto, que é PP2, pela hipotenusa, OP. O cosseno de x é o cateto adjacente ao ângulo, que é OP2, dividido pela hipotenusa, que é OP. Vamos considerar que essa circunferência dada aqui em cima seja uma circunferência unitária. O que isso quer dizer? Quer dizer que o raio dessa circunferência mede 1 centímetro. Ou seja, do O até o P, eu tenho 1. Do O até esse ponto genérico que eu coloquei aqui em cima, que eu chamei de Q, também mede 1. E do O até qualquer ponto da circunferência, eu tenho a medida 1. Isso eu tinha escrito aqui embaixo. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente, tendo essa circunferência aqui unitária, a gente consegue, a partir de agora, fazer algumas relações, tá? A primeira, se eu considerar que a hipotenusa mede 1, o meu seno de x vai ser simplesmente PP2. Porque eu vou ter PP2 dividido por 1 e qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Da mesma forma que o cosseno de x vai ser OP2. Bom, dito isso, a gente consegue, a partir de agora, começar a falar sobre a função seno. Dado um número real x, seja P a sua imagem no ciclo. Ó, a gente tem aqui x. Denominamos seno de x a ordenada P1 do ponto P em relação ao sistema cartesiano. Por quê? Se a gente voltar aqui em cima, galera, tomando
esse recorte aqui como referência, vamos analisar o que está acontecendo. Bom, aqui a gente tinha falado que o seno seria PP2. Por quê? Seno é cateto oposto por hipotenusa e a gente está considerando essa circunferência unitária, então a hipotenusa mede 1. A projeção disso daqui, eu rebato para a minha ordenada do meu círculo trigonométrico. Então, a gente pode sempre relacionar, graças a isso, o seno de um ângulo no eixo y do meu plano cartesiano. E agora, novamente falando sobre a circunferência unitária, como a circunferência ela é unitária, voltando aqui, esse ponto aqui mede 1, aqui embaixo mede menos 1. Aqui mede menos 1 e aqui mede 1. A gente consegue concluir que o seno ou o cosseno de um ângulo, por estar relacionado a essa circunferência trigonométrica, vai sempre variar de 0 até 1. Se eu escrevi aqui, ó. A imagem da função seno é o intervalo menos 1, 1. Isto é, o seno tem como valor mínimo o menos 1 e como valor máximo 1. Novamente, a gente pega um arco, um ângulo qualquer na nossa circunferência e traz ele aqui. Eu estou pegando um ângulo de 45 graus, eu estou pegando um arco de π sobre 3, por exemplo. Ora, se ele está aqui, eu não teria que calcular o valor deste cateto oposto aqui? Ora, é só eu rebater para a minha circunferência. Certo? Denominamos senos de x a ordenada P1 do ponto P em relação ao eixo cartesiano. Denominamos função seno a função que vai de real em real e que associa a cada número real de x o número real OP1 igual seno de x. Isto é, temos então uma função f de x igual a seno de x. E ali, como eu tinha falado, está variando de menos 1 até 1, isso pode ser verificado facilmente, pois como o ponto P pertence ao ciclo de raio 1 e o centro na origem, a sua ordenada fica limitada realmente nesse intervalo. Tá? Galera, vou fazer uma observação que é legal da gente observar aqui. O que a gente sabe sobre circunferência? Sobre circunferência. Toda circunferência tem 360 graus, certo? Se ela está dividida em 4 quadrantes, então no primeiro eu tenho 90, no segundo 90, no terceiro 90, no quarto 90. Conforme eu já disse, associamos ao eixo y a função seno de x. Então, o seno ele é crescente de 0 até 90, ele é decrescente de 90 até 180, ele é decrescente de 180 a 270 e ele volta a crescer de 270 a 360. Mais uma coisa interessante também de se observar pelo círculo trigonométrico é que o seno de 0 a 180 graus nos dá valores positivos. Por quê? Porque são rebatidos aqui para a parte positiva do eixo x, do eixo y. No terceiro e no quarto quadrante, como são rebatidos para o eixo y na sua parte inferior, na parte negativa,
Então, de 180 a 360 graus, o seno é negativo. Se x é um arco do primeiro e do segundo quadrante, então o seno de x é positivo. Essa propriedade também pode ser verificada, notando que quando x está entre 0, aqui era para ser π, tá? E π radianos, a sua imagem no ciclo está acima do eixo horizontal. Se x é um arco do terceiro ou do quarto quadrante, então o seno é negativo. Essa propriedade ela pode ser verificada porque se está no terceiro ou no quarto quadrante, está de π a 2π, e está na parte inferior do eixo coordenado, tá certo? Se x percorre o primeiro ou o quarto quadrante, então f de x é crescente, isso eu já falei. Note que se x percorre o primeiro quadrante, o ponto P percorre o arco AB. Se o ponto P está aqui no primeiro quadrante, ele vai ficar percorrendo esse arco aqui. Se o ponto P percorre o arco AB, a sua ordenada sobe de 0 até 1. Situação semelhante acontece no quarto quadrante, no arco B'A, onde varia de menos 1 a 0. Está aqui embaixo no menos 1 e vem no máximo até 0 aqui, ó. Vem do menos 1, e aí a tendência é, conforme eu vou relacionando aqui, vai subindo. Quanto mais próximo do 2π, mais próximo do 0 eu fico. Se x percorre o segundo ou terceiro quadrante, então f de x igual a seno de x é o decrescente. Isso tudo eu já falei também, tá? A função seno de x, ela é periódica, tá? E o período dessa função é 2π. O que isso quer dizer? A cada 2π ela começa a repetir os seus valores. Ai, professor, como assim? Ó, ciclo trigonométrico vai de 0 a 2π, certo? Só que eu posso dar infinitas voltas nessa circunferência. Então, o 2π ele coincide com 4π, que coincide com 6π, que coincide com 8π. Da mesma forma que o π coincide com o 3π, que coincide com o 5π, e assim sucessivamente. Então, ser periódico, o negócio ele é... Eu posso dar infinitas voltas no meu ciclo trigonométrico e em algum momento eu vou ter valores iguais. E esses valores, na hora que a gente for montar o gráfico da função, vai ficar mais claro de verificar isso acontecendo, tá? Período eu já disse o que é agora há pouquinho. Amplitude é a distância do centro do movimento até o outro extremo. Logo a gente vê isso com mais rigor. Arcos notáveis, galera. Da mesma forma que a gente tem os ângulos notáveis, a gente tem os arcos notáveis. E esses arcos, eles correspondem aos valores que aqueles ângulos correspondiam. A gente tem o arco de π sobre 6, de π sobre 4 e de π sobre 3. Lembra como a gente já aprendeu a transformar esses valores em radianos em graus? Que era só trocar π por 180 e fazer a continha? Então, o seno de π sobre 6 é a mesma coisa que está calculando o seno de 30 graus, que é meio. Seno de π sobre 4 é a mesma coisa que está calculando o seno de 180 sobre 4, que é 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. E assim vai. Então, o que a gente sabe? Ó? Que o seno de π sobre 6 é meio.
O seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O seno de π sobre 3, que equivale a 60 graus, né? É raiz de 3 sobre 2. E sem fazer muita conta, o que a gente consegue chegar? Que o seno de 90 é quando eu tenho essa retinha que eu estou fazendo em vermelho aqui, ó. Quando eu formo esse ângulo com o eixo x aqui de 90 graus, essa retinha eu marco exatamente aqui em cima do eixo, lá em cima. Então, o seno de 90, que é o seno de π sobre 2, é igual a 1. Da mesma forma que se eu for calcular o seno de π, que vai estar aqui, ó, nessa retinha que eu estou fazendo em vermelho aqui, como se eu fizesse essa volta completa agora, na hora que eu for rebater isso daqui para o eixo y, eu vou estar exatamente aqui na origem. Então, o que eu preciso que vocês guardem é o seguinte, que o seno eu sempre vou estar rebatendo para o eixo y. Então, eu marco algum ponto na circunferência e esse ponto ele é rebatido para o eixo y. Certo? Observando a figura aqui, nós podemos então falar que o seno de π sobre 2 é 1, o seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2, que é esse que vem aqui embaixo, é menos 1, e o seno de 2π, que eu marco aqui que é a volta completa, eu tenho que rebater para o eixo y e ele rebate na origem. Então, o seno de 2π é 0. Com esses valores, a gente tem meio que uma tabelinha aqui montada. Encontre o seno de 7π sobre 6 na circunferência. O que a gente tem que ter em mente? Seno de 7π sobre 6, eu gosto de pensar da seguinte forma, que eu acho que para mim fica mais fácil. Transforma isso daqui em grau, que eu acho mais fácil olhar como isso daqui se fosse grau. 7π sobre 6 vai ficar 7 vezes 30, 210. Então eu quero seno de 210 graus. Eu sempre gosto de olhar como grau, porque pelo menos para mim facilita. 210 graus vai estar no terceiro quadrante. Porque do primeiro vai do 0 ao 90, do segundo do 90 ao 180, do terceiro do 180 ao 270. Então, só que daqui até aqui eu tenho 180. Para 210 está faltando quanto? Faltam 30 graus. E o que a gente forma aqui embaixo? A gente forma um triângulo retângulo, que é o mesmo triângulo retângulo que eu formei aqui no caso do π sobre 6. O que acontece? É que agora é como se eu recortasse e colasse ele lá embaixo. Então, o seno de 7π sobre 6, ele é igual a menos seno de π sobre 6. Por quê? Porque é esse mesmo valor de hipotenusa aqui, ó. Porque se aqui tem 30 graus, aqui também tem 30 graus. A única coisa que está mudando é que um está indo para a parte inferior do ciclo trigonométrico e o outro estava na parte superior. Então, eu sei que o seno de π sobre 6 é meio. Então, isso daqui vai dar menos meio. Vamos fazer um outro aqui para a gente fixar a ideia. Seno de... Deixa eu pensar. Vou pegar aqui 2π sobre 3. Vamos lá, 2π sobre 3.
fazendo aquele mesmo esqueminha que eu fiz, eu vou fazer 2 vezes 180, que é 360, dividido por 3, vai dar 120. Então eu quero saber o valor do seno de 120. Bom, vou fazer aqui de azul. Já sei que está no segundo quadrante 120. O que eu quero saber agora no 120? Quanto é que eu passei do 90? Formo o meu triângulo retângulo aqui. Ó, o 120 é esse ângulo azulzinho que eu formei. Só que eu não preciso olhar para ele, de fato. Basta eu olhar para o que completa ele aqui para chegar no meu triângulo. Então, para chegar no 180, falta 60. Ora, como está no segundo quadrante, então o seno de π sobre 3, 2π sobre 3 é igual ao seno de π sobre 3, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o seno de 60 e o seno de 120 dá a mesma coisa, sem ter que fazer aquelas continhas que a gente fazia no seno de 120, fazendo seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Só de olhar para a circunferência a gente consegue chegar nos valores que a gente precisa, certo? O que eu quero que vocês façam como tarefa? Abaixo você encontra a tabela com todos os arcos de 0 a 2π. Complete as lacunas em branco com o valor do seno de cada arco. Então aqui, ó, tem o círculo trigonométrico, lembrando que o seno é esse eixo aqui. E vocês vão preencher até o 360. A ideia é a seguinte, vamos lá, vamos pegar um aqui para eu fazer como exemplo para vocês. 150. 150, seno de 150 está no segundo quadrante. Vou fazer um de cada quadrante. No segundo quadrante eu tenho que pensar da seguinte forma. Quanto é que está faltando para chegar no 180? É 30. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30, que é igual a meio. Então, esses já vão vir aqui, no de 30 que a gente já sabe, e no de 150. Pegar mais um só. 300, vai. 90, 180, 270, 300 vai estar aqui no quarto quadrante. O que vocês vão ter que pensar agora? Eu quero chegar no 360, porque eu tenho sempre que formar um triângulo retângulo com o eixo X e projetar o resultado no Y. Seno de 300. Para chegar aqui no eixo X, eu preciso de mais 60. Então, o seno de 300 é igual a menos seno de 60. Por que menos? Porque quando eu desenhei, eu vi que ele ficou na parte inferior. O seno no primeiro e no segundo quadrante é positivo. No terceiro e no quarto é negativo. Então, isso daqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Então, eu já sei que o de 60 é raiz de 3 sobre 2 e que o de 300 é menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Vão ficar aqui para vocês fazerem algumas
alguns exercícios. Eu espero que vocês consigam resolver. Eu vou estar postando também, junto com o vídeo, o PowerPoint que eu utilizei aqui. Um abraço e até a próxima aula.